Pai do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Iremos então para a parte 2 deste vídeo e falaremos agora então dos amigos que você tem que evitar. No vídeo anterior nós falamos do amigo que você precisa cultivar, que você precisa buscar em ter, o amigo que você precisa ser. Agora nós falaremos sobre os amigos que você deve evitar. Na verdade, pessoas, né? Porque não podemos classificar esses tais como amigos. Hoje o Senhor, como no vídeo anterior, irá nos guiar para nos ensinar a cultivar verdadeiros amigos. Algumas características que irão te alertar a viver longe de pessoas tóxicas. Primeiramente, aqueles amigos que dão maus conselhos, aqueles amigos que sabem que são maus conselhos e mesmo assim eles deixam o ego, eles deixam a maldade tomar conta de si. Eu quero ler com você em 1 Reis, no capítulo 12, no versículo 8, que diz assim: Mas Roboão rejeitou o conselho dos mais velhos e mandou chamar os jovens com os quais ele havia crescido e que eram os seus ajudantes. O Roboão, ele era filho de Salomão e sucessor do trono. Obviamente que ele não seguiu os passos de Davi, assim como Salomão também não tinha seguido. Ele, ao invés de ouvir os conselhos dos sábios e dos mais velhos, para que tornasse mais leve as cargas dos moradores de Israel, olha o que ele fez. Ele disse que ele iria ser muito mais cruel do que o pai dele tinha sido. Se o pai dele dava chicotada, ele iria mostrar escorpiões. Quer dizer que o castigo seria muito mais severo do que Salomão tinha imposto para aquele povo. Então, no versículo 19 diz: Israel rejeitou o governo da família de Davi e assim permanecem até os dias de hoje. O reino dividido. O que eu quero dizer aqui é que se você aceita conselhos que não são da parte de Deus, acaba-se com divisão, acaba-se com encrenca. Afaste-se de amigos que são tóxicos, que dão conselhos para o seu mal. Às vezes você deixa entrar dentro da sua casa para te dar um conselho sobre o seu casamento, para te dar um conselho sobre os seus filhos, para te dar um conselho sobre o seu ministério, para te dar um conselho sobre o seu trabalho. O conselho que essa pessoa está dando, você sabe que não é viável, mas mesmo assim, por ser o seu amigo, você resolve seguir. Por falta de sabedoria, por falta de discernimento, assim você acaba se perdendo no meio do caminho por conta de não ouvir a voz de Deus, por conta de ouvir a voz de amigos que não são, que agem como seus amigos, agem inconsequentemente, colocando a sua vida em risco. Quero ler aqui com vocês em Daniel. Assim, os ministros e governadores se reuniram e foram se encontrar com o rei e disseram: Ó rei Dário, nós desejamos ao Senhor uma vida longa e feliz. Nós, os ministros, governadores, conselheiros e oficiais, decidimos unanimemente sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudada de jeito nenhum. Daí vocês já sabem o que aconteceu. Eles estavam tentando achar um defeito em Daniel, já que eles não encontraram, eles resolveram tramar por trás dos panos um plano para que fosse fatal. Ele disse: jamais Daniel irá trair o Deus dele, que ele tanto serve, que ele tanto ama. Então vamos criar um decreto para que o rei assine e que ninguém se dobre a nenhum outro Deus, a nenhuma estátua que não seja o rei Dário. E o rei Dário, para magnificar a sua vaidade, aceitou a proposta, colocando assim em risco a vida de Daniel. Eles viram que Daniel estava orando, se ajoelhando diante de outro Deus que não fosse o rei Dário, e foi denunciar Daniel para o rei e disse assim: olha rei, você não pode voltar atrás, tá? Mesmo que esse serzinho aí é um dos seus chegados, mas ele está se dobrando diante de outro que não seja o Senhor. E aí? O que o Senhor vai fazer? Vai revogar a sua lei? Vai voltar atrás da sua palavra? O rei não tinha o que fazer, gente, e ficou muito perturbado. E caiu em si o que ele tinha feito. Ele disse: poxa, Daniel, meu amigo, tem que lançar ele na cova dos leões. Então, rei,
cumpriu o decreto, ele foi lançado na cova dos leões. Eu aprendo com isso o que nós devemos pensar nas consequências. Às vezes nós colocamos um amigo em risco por não pensar nas consequências, por não pesar na balança o que vai prejudicar o meu amigo. Vamos aplicar isso no trabalho, quando a gente tenta subir de cargo, colocando em risco a vida daqueles até que um dia nos ajudaram. E na primeira oportunidade que você tem de crescer na vida, se torna oportunista, prejudica o outro. De graça, gente. De graça. Pensa bem em usar a sua vaidade para que você venha se crescer em cima de outro. E seja um bom amigo, um amigo que pensa e pesa as consequências. Aqueles que tentaram matar Daniel foram mortos em seu lugar. E aí sim eu vejo um reconhecimento e arrependimento daquele que tentou fazer mal, não pesando as consequências. Eu coloquei este exemplo do livro de Obadias por causa de uma rincha que começou de um ventre, o ventre de Rebeca. Duas nações divididas desde o ventre. Há uma rivalidade aí de Esaú e Jacó. Obadias, por sua vez, no seu livro de um capítulo só, foi muito categórico a enviar a sentença contra o povo de Edom. O povo de Edom só queria fazer mal para Israel por causa de uma rincha antiga de Jacó e Esaú. Então eles viraram as costas para os seus irmãos, dando risada, se aproveitando do momento em que Israel estava sendo cativo pela Babilônia. Em Obadias, no capítulo 1, no versículo 12, diz: vocês não deviam ter feito isso, não deviam ter ficado satisfeitos no dia da desgraça do seu irmão, não deviam ter se alegrado no dia da infelicidade de Judá, não deviam ter zombado no dia da desgraça alheia. Vocês chegaram a invadir Judá na época, na calamidade, para matar e roubar, ficaram satisfeitos com o sofrimento do meu povo. Obadias então denuncia o pecado de Edom e sentencia a destruição total. Que eles eram irmãos, eles eram nações divididas, mas eles eram irmãos. O que nós podemos aplicar para o dia de hoje é que mesmo quando nós estamos dentro da casa do Senhor e vemos o nosso amigo que não é cristão ali fora no mundo sofrendo, tem pessoas que se aproveitam disso e acabam encarcando ainda mais o sofrimento. Bem feito, tá em pecado. Bem feito, tá sofrendo porque merece. Bem feito, tá sofrendo porque fez aquele mal. Como se nós fôssemos justiceiros de Deus. Somos crentes baratos quando fazemos coisas assim. Deus, ele não precisa que você sentencie as pessoas por ele. Você, como amigo cristão, você precisa ser misericordioso, você precisa demonstrar amor. Edom ria de Israel enquanto todos estavam sendo cativos pelos babilônicos. Eles se juntaram com o povo babilônico para fazer mal a Israel. Então, não seja esse amigo que ri da desgraça alheia. Não seja esse amigo que só se lembra de um amigo quando morre alguém ou quando acontece uma desgraça na família, mas que possamos ser amigos no dia da felicidade e no dia da angústia. Você orar, o Senhor te afasta desses tais amigos. Se você for esses tais amigos, ore para que Deus transforme seu caráter e que você seja um amigo leal e fiel. Mateus, no capítulo 26, no versículo 14, diz: então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi aos sacerdotes principais e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquela hora em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus a eles. Claro que nós não podíamos deixar essa clássica traição, terrível traição, de fora. Judas era o tesoureiro do grupo, viajou com Jesus, comeu com Jesus, aprendeu com Jesus e mesmo assim traiu Jesus. Jesus foi pego de surpresa? Não, mas é claro que nós usamos isso para um exemplo de vida para nós. Muitas das vezes nós somos pegos de surpresa de sermos traídos por pessoas que andam conosco, que comem na nossa mesa, que bebem conosco, que andam com a gente, que participam da nossa vida. Nos muitos casos, pessoas que se dizem amigos traindo
e apunhalando pelas costas. Amigos, como conselho do Senhor, se afaste dos traidores. E como eu reconheço um traidor? Quando eu oro. E se nós somos os tais traidores, então que possamos voltar ao início de tudo e pedir para que Deus transforme o nosso caráter. Quero que você entenda que nós, para sermos bons amigos, nós devemos orar. E para que você venha plantar bons amigos, você precisa orar. Os traidores estão em toda parte, mas o Senhor vai te livrar disso se você pedir num trabalho, no seu casamento, na sua vida pessoal. Às vezes aquela amiga que você tanto preza participa tanto da sua vida, participa dos momentos felizes da sua vida. Você confiou e você foi apunhalada pelas costas. Peça para Deus que te segure nos braços e que você venha a ser sustentada pelo Espírito Santo. Essa traição dói, machuca, mas que o Espírito Santo venha te livrar de amigos assim. Que você venha a ser liberto dessa rede de traição. Você venha orar e pedir libertação para a tua vida e que a sua família seja blindada e que você receba na sua casa pessoas com amizades sinceras que queiram o seu bem. Os verdadeiros amigos sempre estarão te esperando de braços abertos e nunca te deixarão sozinhos. Então que você venha aprender a ficar longe de amizades que não agradam a Deus, amizades que te afastam dele, amizades que quando você está na fossa, pede para que você vá beber com eles, amizade que quando você está aí no seu momento difícil, pede para que você dê um tapa com eles. O Senhor quer um amigo que te levante espiritualmente, que não te derrote ainda mais. Que você venha acatar esse conselho e que o Espírito Santo venha iluminar a sua mente e te fazer discernir quem está do teu lado por amor, quem está do teu lado para a destruição. E peça a Deus livramento. Não deixa de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo e compartilhe com alguém. Beijo e até o próximo vídeo.